Olá pessoal, seja bem-vindo ao Lead da Memória, um programa produzido pelo Newslink TV. O Lead da Memória busca o resgate do conhecimento e da vivência jornalística cearense. Por meio das histórias de vida dos jornalistas convidados, é feito um comparativo entre as realidades vivenciadas e a fase atual da profissão dos veículos de comunicação. Eu sou Yasmin Boiadian, aluna do 7º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos o jornalista Luiz Esteves. Ele é jornalista e apresentador. Foi repórter, editor, editor adjunto, mediador de debates, foi âncora do TVCE, telejornal do Sistema Verdes Mares e participou de grandes coberturas. Atualmente, Luiz é editor responsável e apresenta o programa Balanço Geral na TV Cidade. Confira agora a entrevista feita por Letícia Vitória com Luiz Esteves. Luiz, seja muito bem-vindo ao programa Lead da Memória. É um prazer contar com a sua presença. É isso, eu que agradeço o convite. Vamos lá, vamos testar inclusive a minha memória, que não é das melhores não, viu? Luiz, me conta, como que você descobriu a sua expertise para o jornalismo? Mulher, foi o acaso, sabia? Completamente. Lá no segundo ano do ensino médio, eu resolvi fazer um teste vocacional e deu rádio e TV. E não tinha curso de rádio e TV aqui em Fortaleza, né? Então eu fui para cursos, áreas afins, né? Cheguei a fazer publicidade durante 6 meses, numa outra instituição, porque a família ficou naquela, terminou o terceiro ano, você não vai ficar sem fazer nada e tal. Você tem que fazer uma faculdade. E quando foi no meio do ano, eu acho que foi no meio do ano, resolvi prestar vestibular aqui, para a Unifor. Passei até numa colocação boa, para quem estava 6 meses sem estudar para fazer vestibular, né? Minha gente, eu sou de uma época anterior ao Enem. E aí eu fiz vestibular, passei e abandonei o curso de publicidade, não trouxe nem as disciplinas. Comecei do zero, porque achava que o jornalismo tinha um pouco assim, mais a ver comigo. E o que eu queria mesmo da minha vida era trabalhar com a minha voz, trabalhar com rádio, trabalhar com audiovisual, mas a vida, né, os caminhos foram me levando para o jornalismo. E aí me encontrei. A publicidade, ela não tem muito isso, né? Do rádio, dessa coisa do audiovisual. Então, tu se encontrou no jornalismo. Foi isso mesmo. E veio. E aqui tanto com a que as gente. minhas primeiras disciplinas que chamam de práticas, as minhas primeiras disciplinas práticas foram de rádio. Eu corri para fazer alguma disciplina prática de rádio. Eu queria estar no estúdio, queria ver como ficava a minha voz. Eu tinha esse desejo. Como foi assim esse começo para ti? E esse estágio, ele te abriu outras oportunidades? Pois é, eu tinha um tio que trabalhava na reitoria da UFC e aí ele conseguiu ali esse estágio, né? Foi o intermédio dele. Você vem para cá, que a gente tem um estágio aqui, mas é não remunerado, né? Porque eu não era aluno da universidade. E aí foi na rádio universitária, conheci muita gente já do mercado, colegas, estudantes. Comecei a fazer o Jornal da Educação, que era um jornal que passava ali no horário do almoço, só com notícia sobre educação. E o meu estágio começou eu produzindo notícia internacional. Então basicamente era assim, eu tinha que entrar nos sites, olhar o que tinha no mundo falando sobre educação e tal, sites nacionais e internacionais, e transformar essas notícias em conteúdo para o jornal. Porque alguém dentro da rádio ouviu minha voz. E disse assim, esse menino tem talento para apresentar, por que a gente faz um teste? No dia que eu fiz o teste, eu comecei a apresentar. Então, era eu e um locutor já da rádio, Carlos, eu acho que é o nome dele, eu esqueci. E a
passou a apresentar esse programa juntos, né? Eu estudante e ele já profissional, né? Então aprendi muito com os colegas, né? O pessoal da sonoplastia, os próprios colegas jornalistas que davam aquele suporte para a gente que era estagiário, né? Então, para mim, foi um divisor de águas dentro da minha formação, né? Então, eu saía daqui da Unifor, pegava o PC, correndo, chegava esbaforido, apresentava o jornal e aí ficava à tarde para produzir esse material para o dia seguinte. Acho que eu passei uns 7 meses lá. Foi quando abriu a seleção para a TV Unifor, que estava sendo fundada. Isso em 2005. A TV Unifor estava sendo fundada e estavam atrás de apresentadores, repórteres, espalharam pelo campus, principalmente, obviamente, pelas salas de jornalismo, né? Aqui pelo Q, pelo T, cartazes, né? TV Unifor vai ser lançada, seleciona-se apresentadores e tal. E aí eu fiz um teste e passei para apresentar o primeiro programa que foi ao ar na TV Unifor, que foi o Panorama. Eu orgulho muito disso. A primeira imagem de um estudante da TV Unifor que foi ao ar foi a minha imagem e a imagem da minha hoje esposa. Na época a gente era estudante e a gente começou o namoro aqui. Eu sei que vai ser pauta para daqui a pouco, né? Vamos deixar para depois. Mas já deu ali um spoiler. Luiz, você trabalhou durante 16 anos no Sistema Verdes Mares, sendo esses 16 anos, 13 foi apresentando o CETV. Uhum. E agora você está lá na TV Cidade, apresentando o Balanço Geral. E eu queria saber como foi para você essa troca de casa. O que te fez tomar essa decisão? Perfeito. Durante 16 anos vivi o jornalismo de uma forma muito intensa, né? Apresentando, sendo editor executivo do CETV durante um bom tempo. Naquele momento, lá em 2009, quando o diretor de jornalismo me chamou para apresentar o programa, era uma mudança um pouco da proposta, né, do que a direção queria para o produto, que era até então o Jornal do Meio-Dia. Foi quando houve a transição do Jornal do Meio-Dia para o CETV. E eles queriam um apresentador-repórter e um repórter-apresentador. Então eu já estava há 3 anos como apresentador, já tinha feito caravana pelo interior. E aí o diretor me chamou para fazer o meu bairro na TV. Então um dia eu estava no estúdio, um dia eu estava na rua. E foi um aprendizado gigantesco, assim. Eu cresci muito enquanto profissional lá dentro. Só que chega uma hora, assim como toda a relação vai se desgastando. Às vezes você está sem perspectivas. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava tentando fazer uma transição de carreira, comecei a pensar em fazer uma transição dentro da própria empresa, mas surgiu a oportunidade de apresentar o Balanço Geral, né? Que é essa franquia nacional da Record, né? Todo o estado tem a sua versão, é uma versão que incomoda a concorrência, né? Vide que o Video Show, um clássico da TV Globo, acabou por conta do Balanço Geral, né? A Globo teve que botar uma novela lá para tentar barrar o crescimento do Balanço Geral no país inteiro. Então, é um programa que tem essa força, né? Era um programa que eu já acompanhava, e então, quando surgiu o convite, eu aceitei e vamos lá, desafio, né? Depois de 16 anos numa mesma empresa, numa condição muito tranquila, né? Já ali praticamente num barco sem onda, navegando por um rio muito tranquilo, resolvi encarar esse desafio de começar um novo programa, um novo formato, né? Um programa que une jornalismo e entretenimento. A gente está ali com um pé no jornalismo, um pé no entretenimento. A gente não se acanha em dizer que é uma revista eletrônica. Então, para mim, tem sido um prazeroso desafio. Eu me divirto todas as tardes fazendo o conteúdo do Balanço Geral. E é muito importante, muito legal de ouvir das pessoas nas ruas, né? Quando eu vou aos shoppings, vou na
nas praças, as pessoas chegam para mim e dizem: estou achando você tão mais leve, estou achando você tão mais descontraído. E olha que eu já era. Eu já tinha um quê de gaiatice, né? Você já tinha o seu jeito de dar uma notícia mesmo que muito séria. É. E lá eu consegui me soltar ainda mais, né? Sem as amarras, sem as regras, né? Da antiga casa. Então, para mim tem sido uma aventura muito gostosa. Eu imagino. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Retornamos agora com mais um bloco do Lide da Memória e nesse episódio a gente conta com a presença do jornalista Luiz Esteves. Luiz, nesse segundo bloco agora a gente vai falar um pouco sobre a sua vida pessoal. É hora de abrir o coração. Como diria no Balanço Geral, é bomba! Luiz, vamos contextualizar um pouco. Em 2023, você compartilhou nas suas redes sociais um vídeo Vai querer que eu lembre? Que era da sua câmera de segurança da sua casa, que mostrava certo, você chegando em casa. Uhum. E aí você falou com a sua esposa, você falou com o seu filhinho pequeno, que você tem 2 filhinhos, né? Uhum. E aí o vídeo ele tava sem áudio, você tinha colocado uma música por cima. E aí a sua filha levantou do sofá e ela saiu. Daí você tava lá falando com o seu filhinho. E aí as pessoas te criticaram muito, você recebeu muitos comentários negativos, porque elas chegaram a pensar que você tinha esquecido da Luísa. E aí eu quero saber o que essa experiência ela te ensinou sobre a exposição nas redes sociais e o julgamento do público. Bom, vamos lá. Primeiro, quem está na chuva é para se molhar. Então, assim, quando você expõe sua vida e a sua vida pessoal nas redes sociais, você tem que saber que uma hora você pode levar uma bordoada. Não só uma, várias, uma avalanche, né? Que foi no meu caso. Né? Até então, eu não sentia de uma forma muito intensa os haters, como dizem na internet, né? Essas pessoas que ficam falando mal e tal. Eu nunca tinha sentido isso de uma forma tão intensa quanto neste vídeo que você citou. Realmente foi assim, uma avalanche, muitos comentários negativos, ruins, ilações, né? As pessoas insinuando coisas horrorosas sobre a minha relação com minha filha e tudo mais. Foi preciso, inclusive, eu depois colocar o vídeo com áudio, me retratar, não porque eu não tinha feito nada de errado, mas explicar o que estava acontecendo. Né? E é a certeza de que existe na internet o tribunal. Né? É o tribunal. O juiz está na internet. É das redes em que as pessoas se sentem no direito de julgar a vida e os vídeos, as cenas, as imagens, sem entender os contextos, né? Sem muitas vezes se aprofundar nos assuntos. Às vezes as pessoas não leem nem os comentários. Então, se você às vezes não for claro na cena, na imagem, na comunicação, né? Na proposta, naquilo que você quis comunicar, dificilmente as pessoas vão ler o que está escrito na legenda. Então, se você fizer alguma coisa dúbia
ou deixar ali alguma coisa, um complemento para o que está escrito, as pessoas não vão ler e vão julgar só pela imagem, né? Então, foi um aprendizado grande. Hoje eu tenho diminuído, desde então, na verdade, eu diminui muito a exposição dos meus filhos, né, nas minhas redes sociais, diminui muito mesmo. Eu criei uma rede social para minha filha mais velha, que tem 10 anos, mas ela é controlada, ela é fechada. A gente vê lá quem aceita, quem não aceita, porque é uma loucura, assim. As pessoas, elas vão para cima e lhe atacam sem dar chance de você se defender, assim. Foi muito difícil esse momento. Como é que você faz para você equilibrar sua vida profissional com a pessoal, para você ser um pai e um marido presente? Mulher, tem hora que eu dou uma pirada, tem hora que eu grito com os meus filhos, tem hora que eu brigo com a minha mulher. É assim, é vida real, entendeu? Primeiro que, assim, a gente não tem babá durante muito tempo. A gente só tinha babá no fim de semana, né? Eu tenho 2 filhos, vai fazer 3 agora e tem um de 10. Então é uma distância grande, né? São duas crianças em realidades diferentes, né? Com desejos, objetivos, brincadeiras, né? É tudo muito diferente. Então, às vezes eles vão para a briga, para o front, e é complicado. A gente tem que estar ali como pai e educador ao mesmo tempo para dar aquela separada e educar, né? E aí tem um cansaço disso, né? Às vezes isso atrapalha na relação com a minha esposa, porque como a gente não tem, somos só nós 2 em casa, né? Então a gente tem que lavar, passar, tem que dar conta da casa e das crianças, né? Então é bem puxado. Mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, porque a gente vive a nossa vida, né? Assim, em família, né? Nos permite ter tempo para curtir um ao outro, assim. Isso é muito bom. E foi uma escolha que a gente fez, né, já há algum tempo. E eu não me arrependo, assim. Acho muito bom. Mas é como se fosse um malabarista equilibrando o prato na corda bamba. É sempre muito complicado, né? Porque são muitas atribuições. Não é. Eu durante um tempo eu cozinhava, hoje eu já não cozinho mais, porque eu tô ficando muito cansado. Então, eu compro as marmitas congeladas, umas coisas. Então, no fim de semana faço algo, congelo também, para não estar cozinhando na semana. E é assim, um dia de cada vez. Voltando a falar da sua esposa, você é casado com a jornalista Rita Brito. Uhum. E vocês se conheceram aqui na Unifor, como você já citou. E vocês têm umas controvérsias ali, cada um tem uma versão de como foi o início de vocês. Mas o que a gente quer saber, Luiz, foi quem foi que se apaixonou primeiro? E qual é a lembrança mais marcante que você tem dela dessa época? Então vamos lá. A gente estudava junto, mas eu digo que foi amor à segunda vista, né? Porque a gente estudava junto, mas não tinha batido. Nem ela por mim, nem eu por ela, assim. A gente nem colega era, assim, do ponto de vista de estar perto, de conversar. A gente não tinha relação. Cada um fazia o curso, não é isso, assim. Eu só sabia que ela era estudante de algumas disciplinas, era estudante do curso. A gente não tinha nenhum tipo de relação, a gente mal conversava. Eu diria até que a gente não conversava, né? A gente só se conhecia do curso. E aí, a gente começou a se aproximar quando houve a seleção para a TV Unifor. A gente passou a estar muito mais próximo. Ela já fazia um estágio na TVC, na TV Ceará, e eu achava que ela não ia trocar o estágio da TVC para ficar aqui na TV Unifor. E nessa época eu já comecei a me interessar por ela. Eu acho que foi o primeiro. Mas se bem que ela conta que ela me ouvia na rádio universitária e achava a minha voz belíssima. Eu digo que ela se apaixonou pela minha voz. Eu dei graças a Deus, porque era bem feinho. Hoje eu dei uma melhoradinha, mas eu era um horror. E aí... nessa história foi assim, aí começa a conversar mais e conta as piadas e a gente vai encontrando
mais coisas em comum, né? Foi quando a gente deu o primeiro beijo ali na reitoria lá na frente, que foi uma cena assim que daria um filme, eu acho. A gente estava sentado se agarrando lá na reitoria e o sistema de irrigação é automático, né? Deu um determinado momento que pá, saiu água para tudo que é canto, a gente se molhou e ficou aquela história se beijando e se molhando. Bem cena de romance dos anos 2000. Pois não é? E nessa história lá vão 20 anos. Então o jornalismo uniu ali até agora. Eu sei que eu dei um chocolate para ela e tal, e a gente ficou o famoso queixo, né? Eu queixando e ela muito difícil e tal, ou se fazendo difícil. Até que a gente começou. Aí no começo era um namoro velado, era escondido, até que flagraram a gente por aí, bateram uma foto e a gente teve que assumir. Acho que fofinho. Não como um peso, um fardo, né? Eu falei assim, a gente teve que assumir como se fosse um fardo, né? Mas teve que tornar pública a nossa relação. Vamos agora para mais um intervalo e logo em seguida a gente vai para o terceiro e último bloco. Retornamos agora à nossa conversa com o jornalista Luiz Esteves no programa Lide da Memória. Luiz, agora a gente vai falar sobre alguns acontecimentos. Vamos lá. Será que eu vou lembrar? Em 2023, você compartilhou que você estreou no rádio, em dezembro de 2023. Foi. E aí, você também contou que você se apaixonou pelo rádio por conta do seu avô, que você foi morar com ele e ele escutava rádio com muita frequência. E aí, eu queria saber para você como foi viver esse momento, porque foi um momento simbólico, já que você teve a sua estreia no mês de aniversário dele. E eu quero saber se você se sentiu reconectado com ele de algum modo nesse momento. Eu acho que todo dia, quando eu entro no ar, de alguma forma eu me conecto com meu avô, né? Que foi a figura, eu estou quase chorando aqui, que foi a figura paterna na minha vida, né? Porque meu pai, ele se separou da minha mãe, né? Os dois se separaram, na verdade, quando eu tinha ali entre 9 e 10 anos. E a minha memória é muito ruim, muito ruim. Eu não sei se foi afetada por algum trauma, não sei, mas eu lembro pouco da minha infância. Então eu tenho mais recordação da minha vivência com meu avô, dessa figura realmente masculina, né, paterna na minha vida, muitos ensinamentos. Meu avô é um homem muito íntegro e ele passava o dia e a noite ouvindo rádio AM, que era rádio de notícia até então, né? Essa história de notícia no FM é coisa mais recente. Então, é a memória que eu tenho, assim, da comunicação. E, de alguma forma, aquilo me impactou para que eu buscasse o rádio, quisesse fazer radiojornalismo, né? Procurasse o curso de jornalismo e as primeiras disciplinas práticas do rádio. Né? Quem pagou o meu curso foi ele, inclusive. Né? Ele não chegou a me ver formado, mas dediquei, inclusive na minha monografia, no meu TCC, o curso e o trabalho a ele, porque
realmente é uma figura muito importante na minha vida. E toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, algum trabalho, claro, é óbvio que eu acabo me reconectando a ele, meu avô José. É de quem, inclusive, eu puxei, como a gente diz aqui no Ceará, essa altura, que ele era o alto da família, ele tinha 1,85 m. E aí, meu pai tinha 1,75 m, ele era de estatura mediana, né? mais normal, digamos, tradicional, mediana mesmo, né? Aqui do estado do Ceará. E meu avô era alto, e eu acabei ficando um galalau Puxa ali também. pro lado dele. Foi. Luiz, você também já mediou muitos debates, tanto para o governo do Ceará quanto para a Prefeitura de Fortaleza. Teve algum momento que foi assim o mais tenso nos bastidores? Olha, primeiro que eu queria aqui tornar público, né, um agradecimento público ao então diretor de jornalismo da Verdes Mares, João Marcos Gomide. Não sei se vai chegar a ele esse vídeo, mas ele que apostou em mim, né? Porque até então os debates eram feitos, eram mediados por jornalistas que vinham de fora. Eram jornalistas que vinham de Brasília, do Rio, de São Paulo. E aí ele bancou. Ele disse, olha, eu tenho um apresentador aqui, eu acho que ele vai segurar a onda. Ele bancou, eu cheguei a fazer, acho que 6, entre prefeitura e governo. E o que a gente pôde constatar ao longo do tempo é que os ânimos foram se acirrando. Foi ficando cada vez mais disputada, né? Cada eleição foi ficando cada vez mais disputada. E essa história como é que fala? Essa disputa dos campos, né? Mais à esquerda, mais à direita e tudo mais, essa confusão toda que se instaurou na política brasileira. Então a gente foi percebendo a cada novo debate que a gente tinha que estar preparado para as mais diversas situações, porque a gente não sabia o que ia. Porque os candidatos sempre foram muito comportados nos debates. Nunca houve um embate emblemático, uma coisa assim de cadeirada e tal, né? Graças a Deus, eles sempre foram muito tranquilos, os candidatos. Porque eu acho que eles sabiam que sempre foi o último debate, nas vésperas da eleição, então qualquer falha, qualquer erro, uma estratégia equivocada poderia colocar a eleição a perder, entendeu? Mudar Todo totalmente mundo sempre foi muito comportado, mas a gente treinava antes possibilidades, né? Quando os ânimos estavam acirrados, a gente já via nos bastidores algum tipo de disputa, a gente antes, nos testes, pensava, ficava imaginando os diversos cenários, o que a gente vai fazer se acontecer isso, o que vai fazer se acontecer aquilo outro, mas graças a Deus nunca aconteceu. Como é que ocorria essa tua preparação para esses possíveis acontecimentos? Não, era isso, né? O diretor de jornalismo, ele sempre muito cauteloso, a gente treinava as possibilidades, assim, o que é que pode acontecer, essa figura contra essa figura aqui. Não, a gente nunca chegou a esse ponto, assim, de pensar em imaginar que uma cadeira pudesse voar. Enfim, hoje a gente teria uma outra postura e os testes seriam outros até. Mas a gente sempre fez muito teste, assim, eu lembro que a gente fazia o que chama de piloto, né? Sim. Que é teste, a gente fazia 2 ou 3. Chamavam pessoas para ficar no lugar lá dos políticos e tal, e a gente testava cronômetro, a gente testava tudo. Se um falasse alguma coisa, como é que era o pedido de direito de resposta e tal, a gente pensava em algumas situações e treinava isso. Era tudo treinado, assim. Luiz, quais são os momentos assim mais icônicos da tua carreira assim, que te marcou? Eu acho que a Pimba de Boi é o clássico. É o clássico. Tanto que eu ganhei um apelido do público depois desse episódio, né? Eu passei a me intitular Magão depois desse episódio, em que estava tendo a biometria aqui em Fortaleza, filas e filas quilométricas aqui no centro de eventos ao lado. As pessoas precisavam fazer esse cadastro, era obrigatório, e a gente lembrando isso todos os dias no telejornal, até que um telespectador ouviu no rádio que poderia fazer depois do prazo. Poderia, só que pagaria uma multa e tal, enfim.
ele não contextualizou. E nessa história ele ficou chateado, dizendo, aquele magão do CTV, que fica todo dia mandando a gente ir para aquelas filas quilométricas, se eu encontrar ele na rua, eu vou dar uma surra de pimba de boi. Que é um clássico também, né, daqui do Nordeste, que é um cacetete, uma espécie de cacetete, né? E aí, pronto, pegou, a gente colocou esse áudio no ar, muito engraçado, e o apelido pegou. Na rua, eu comecei a andar e o pessoal me chamava de Magão. Aí eu vou assumir esse apelido. Pronto, aí ficou. Ficou. Esse para mim foi um dos clássicos, assim. Já me fantasiei de sertanejo para apresentar São João, programa especial de São João. Fiz muita coisa. Eu sou meio gaiato. Luiz, e para a gente encerrar, qual mensagem você gostaria de deixar para os estudantes futuros jornalistas? Aproveitem, viu? Aproveitem cada momento, principalmente esse ambiente aqui, sabe? O ambiente acadêmico, a universidade, aqui na Unifor, vocês são privilegiados por terem realmente uma estrutura maravilhosa. A gente consegue chegar no mercado bem mais preparado, menos verde, né? E aqui é o espaço que vocês têm para experimentações, para pensar em novos formatos, testar novas possibilidades, né? Então aproveitem cada momento, que é sempre prazeroso. Luiz, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença. Isso eu que agradeço. Encerramos aqui a nossa conversa do Lead da Memória, um programa do Newslink TV. Te encontro no próximo programa.